Obrigada, Juliana. Eu vou chamar o Dr. Jorge Sampaio para a próxima palestra, Detecção Fenotípica de ERK em Laboratórios de Microbiologia Clínica e Importância Médica. O Dr. Jorge Sampaio é médico com doutorado em Microbiologia pela Unifesp, em DIP pela USP, professor da USP e pesquisador associado do Instituto Fleury. Uma boa palestra. Boa tarde. Inicialmente eu queria agradecer a gentileza, né? Eu resido em São Paulo, mas sou carioca, né? Para quem não sabe. Então é sempre um prazer retornar aqui para conversar com vocês. Ano passado a gente teve um encontro, né? Sobre justamente falando um assunto semelhante e vocês vão ver que muitas coisas eu vou falar de novo. Ano passado eu coloquei um slide assim. A NDM vem aí. A NDM veio, né? Bom, então eu vou falar um pouco da detecção fenotípica, e vocês vão ver que eu discordo um pouco de onde usar a biologia molecular. Cada vez mais que a gente faz... Uma coisa é a gente fazer rotina, outra coisa é a gente fazer pesquisa. E antes de começar, eu queria falar uma coisa... Primeiro, parabenizar a Ana Paula, né? Porque se a Ana Paula não tivesse achado a NDM, nada disso teria acontecido aqui, né? Então... Ela foi a pessoa que detectou, a primeira pessoa a detectar NDM no Brasil. Então, em público, eu queria dar parabéns à Ana Paula. Bom, então eu vou falar um pouco em relação a alguns temas polêmicos, né, já que é uma mesa redonda. Que critérios a gente deve utilizar no laboratório? Se LSI, EUCASH, por quê? Por que a gente não deve utilizar o teste de Rod modificado? Que também eu venho falando, desde que mostraram esse teste... Nunca me convenceu e agora a gente tem razões bem sólidas para não utilizar. Qual é o racional para a triagem fenotípica dos mecanismos de resistência? O que a gente deve testar adicionalmente, como reportar e como interpretar? E agora a gente tem a questão da fosfomicina. Vou mostrar alguma coisa sobre a automação que muitos laboratórios utilizam para chamar a atenção que a gente deve ter cuidado ao liberar. E vou falar alguma coisa em relação ao que a gente pode fazer adicionalmente em relação às culturas de vigilância e em relação ao envio das cepas ao LACEN. Um dos problemas de envio da cepa aos LACENs, por exemplo, é que acaba isentando o laboratório de fazer o teste molecular ou o teste fenotípico e o resultado acaba vindo um pouco mais tarde. Então, essa é uma das limitações do teste. Bom, então, primeiro, assim, que critério utilizar? Então, já havia uma nota técnica da Anvisa em 2010, então essa nota técnica de 2013, que fala também das culturas de vigilância, ela vem consolidar o que já estava na nota técnica anterior. E a única diferença, eu coloquei em amarelo, em relação aos carbapenêmicos, a única diferença que a gente tem é em relação a disco de fusão para o ertapenem. Então, CLSI e EUCASH em carbapenêmico estão bastante concordância. A única coisa em relação a disco de fusão. As cefalosporinas e o astrônio eu não vou me ater aqui, mas uma coisa extremamente importante da nota técnica é que coloca o que testar em relação ao critério interpretativo para as polimixinas e critério interpretativo para a tigenciclina, que não existem no CLSI, certo? Que não pode ser utilizado o teste por disco de fusão. Então, é uma coisa extremamente importante da nota técnica. Em relação à discussão, por que não coloca tudo do CLSI em relação a disco de fusão, por exemplo, para carbapenêmico? Se vocês olharem essa tabela, tem uma coisa muito curiosa, né? Os carbapenêmicos são moléculas muito parecidas. Vocês podem ver que a potência dos discos são todos 10 microgramas. Mas quando a gente olha a concentração inibitória mínima, o doripenem é menor ou igual a 1, sensível, imipenem, meropenem, menor ou igual a 1. O ertapenem é menor ou igual a 0,5. Então, quanto menor a concentração inibitória mínima, normalmente o halo é maior. Mas por que o halo do ertapenem é menor do que o halo para o doripenem, imipenem e meropenem? Certamente isso aí foi algum ajuste para não ter falsa, digamos assim, para não detectar resistência em excesso. Tem alguma coisa aí além do que se pode esperar da correlação. Então, por isso que
na reunião da Anvisa, o CATREM optou por manter o critério do EUCAST, que é um pouco mais rígido e parece ser mais coerente do que o CLSI. Infelizmente, tem alguns problemas no CLSI, mas nenhuma das duas normas sozinhas é suficiente. Uma mensagem extremamente importante, assim, os laboratórios de microbiologia, desde a detecção, das primeiras detecções de KPC, vinha utilizando o teste de Rod, agora modificado. Agora, por que esse teste não tem mais que ser utilizado? Tem uma publicação, ao longo dos anos houve uma discussão grande em relação à subjetividade, e para mim esse era o principal senão em relação ao teste. Mas essa publicação de 2012, justamente do grupo da França, do Patrice Normand, que é a pessoa que mais publica no assunto, ele analisou um grupo relativamente grande de isolados produtores de NDM e outras enzimas e viu que a sensibilidade para NDM1 é 50%. Ou seja, você joga a moeda para o alto, você decide se tem NDM ou não, porque é 50% a probabilidade. Então, é um teste que não tem utilidade no laboratório para detectar carbapenemase. Então, esse slide está pequeno, mas vai ampliar a seguir. Então, a gente vê que em alguns isolados, por exemplo, eu selecionei um grupo aí, onde vocês podem ver que tem 5 isolados aí com produtores de NDM e várias outras enzimas, e vocês podem ver à direita. Então, dos 5, 4 foram negativos no teste de Rod. Então, assim, não aceitem resultado com teste de Rod modificado. Não serve. Se der positivo, quer dizer que tem carbapenemase, mas mesmo assim pode dar falso positivo também. Então, do meu ponto de vista e da literatura, não é um bom teste. O que a gente pode utilizar, e aí a minha visão é que o laboratório tem que utilizar alguns testes fenotípicos para dar pelo menos um direcionamento inicial, até que a biologia molecular dê o resultado definitivo, porque o resultado definitivo é biologia molecular com sequenciamento de DNA. Então, a gente pode usar o ácido fenilborônico, eu coloquei a fórmula aí na apresentação, porque na Anvisa a gente não podia colocar marca, só para facilitar. E em relação à cloxacilina e o EDTA também, a gente colocou a referência da Sigma para facilitar o laboratório, se o laboratório for utilizar. E a gente padronizou para todas as soluções, você conseguir utilizar 10 microlitros da solução do inibidor ou do potenciador no disco. Então, isso aí facilita um pouco, além do que está na nota técnica, simplesmente pelo fato que a gente não consegue colocar as marcas. Então, o que a gente faz a gente pode testar para outras coisas, como a MC plasmidial, que não leve a resistência à carbapenemase. Basicamente, seria esse o esquema. Digamos que a gente faz uma cultura de vigilância ou faz uma triagem inicial. Esse seria o esquema proposto, onde a gente testa em cinza, estão os carbapenêmicos sem adição de nenhum inibidor ou potenciador. Em laranja está os discos adicionados de cloxacilina, em azul o ácido fenilborônico, em verde com EDTA. Então, isso seria uma triagem para orientar a comissão de infecção hospitalar até ter o teste molecular. E aí você consegue liberar o resultado e não prende mais 48 horas. Eu acho que essa é a grande vantagem. Então, as KPCs, como já foram mostradas, né, elas são parcialmente inibidas pelo ácido clavulânico, mas o ácido clavulânico não pode ser utilizado para detecção de KPC, só para SBL. Então, já foram descritas 14 até o momento, e uma coisa importante é que elas não são inibidas pelo EDTA e não ocorre potenciação com cloxacilina. E outro marcador interessante é que elas não degradam eficientemente cefoxitina. Então, isso ajuda no teste fenotípico para a gente, quando a gente vê o perfil. O que a gente faz é adicionar o ácido fenilborônico, não é o ácido borônico, não é o ácido aminoborônico, é o ácido fenilborônico. E quando esse teste pode ser positivo tanto quando tem KPC ou quando tem MC plasmidial mais perda de porina. Como é que a gente diferencia? Aí que entra a cloxacilina. Quando a gente tem um aumento do halo com as duas substâncias, com a cloxacilina e com o ácido fenilborônico, a gente pensa em MC plasmidial mais perda de porina. Se a gente tem potenciação, ou seja, o aumento do halo só com o ácido fenilborônico, a gente pensa em KPC. Então, é mais ou menos fácil em relação à detecção.
Mas isso tem uma limitação atualmente que a gente não consegue aplicar ao grupo CESP, porque dá falso positivo. Mas, por outro lado, Klebsiella e coli, quer dizer, que não pertencem ao grupo CESP, são as mais frequentemente portadoras desse tipo de mecanismo de resistência. Então, nós já fizemos, está sendo enviado para publicação, a gente tem mais de 1.000 testes de PCR correlacionando o ácido fenilborônico com a PCR multiplex para KPC, INP, VIN e NDM. Então, mas no grupo CESP a gente ainda não conseguiu definir um número, enquanto a gente usa maior ou igual a 5 para KPC e para C plasmidial, e para as não CESP, para CESP a gente ainda não tem um número definido. Bom, então as metalo-beta-lactamases, como já foi mostrado pela doutora Beatriz, só lembrando aqui, elas como tem um íon, tem zinco normalmente no sítio catalítico, a gente pode lançar mão de quelante desses íons metálicos e conseguir identificá-la. Mas só lembrando que não só a NDM, mas a INP e a VIN, eu digo para vocês, pelo menos no estado de São Paulo, a metalo-beta-lactamase mais comum até o momento é INP, e a gente ainda não detectou nem NDM nem VIN, e a gente tem buscado sistematicamente, desde o ano passado, a presença de NDM, felizmente a gente ainda não detectou. Então isso aqui já foi mostrado. Então, isso a gente já esperava, era fácil prever. Então, o que a gente pode usar como teste fenotípico no laboratório? E aí que eu acho importante o laboratório alertar precocemente a infecção está lá e que isso seja enviado ao laboratório de referência, já alertando que é uma metalo-beta-lactamase, e isso precisa ser priorizado em relação à confirmação diagnóstica. Então, como tem 2 moléculas de zinco, o EDTA, aquela cátion divalente, e a gente tem um aumento do inibição, como vocês podem ver à direita. Então, para meropenem e imipenem, a gente usa os 2 substratos, porque às vezes não dá o substrato melhor a imipenem, mas como a gente está conhecendo um terreno que a gente está conhecendo ainda, a gente testa o imipenem e o meropenem. E se der positividade para qualquer um dos 2, a gente faz o teste molecular para confirmar. Libera o resultado para CCH como positivo para metalo-beta-lactamase, digamos, uma cultura de vigilância, uma cultura normal. Mas aí faz a confirmação molecular. O que eu acho, o papel do teste molecular é para confirmação, porque senão existe uma sobrecarga enorme, aqui em maior detalhe. Então, isso aqui é uma cepa produtora de NDM, é um controle, não é um controle recebido da França. Então, o que a gente vê é a potenciação tanto com o EDTA quanto com EDTA com imipenem, quanto com o meropenem, mas nenhum aumento com ácido fenilborônico, nem com a cloxacilina, significativos. Então, o teste é bastante simples. Aí a gente fica se perguntando, por que demorou tanto tempo para você fazer a detecção de uma coisa de setembro? Porque o laboratório não alertou que havia isso. Então, esse teste existe, a publicação, desde 2011. Então, o que precisa é o laboratório assumir esse tipo de... Ao invés de fazer o teste de Rod, que muitos faziam, isso já podia ter sido feito e a gente precocemente podia detectar a presença desse tipo de mecanismo de resistência. Então, de novo, o 5 parece ser um número mágico, então um aumento maior ou igual a 5 milímetros a gente considera positivo. Pode ter falso positivo, e eu repito, a confirmação por teste molecular é uma coisa extremamente importante. Mas para confirmação, não fazer em tudo. Então, por exemplo, nós temos uma rotina de cultura de vigilância em torno de 80 a 100 culturas de vigilância por dia. Então, se a gente for testar 3 colônias para fazer PCR direto da placa, a gente vai ter que fazer 300 PCRs por dia. Isso é inviável, eu acho que em custo de saúde e no laboratório, eu não acho que o teste molecular deva ser feito direto. E principalmente porque hoje a gente está procurando NDM, amanhã vai procurar a OXA48, amanhã vai procurar a XYZ, porque cada dia é um mecanismo diferente. Se vocês olharem historicamente, cada hora é uma enzima diferente. E quem detecta isso é um laboratório clínico. E aí vocês vão ver lá, vai estar resistente imipenem e meropenem, que é uma outra coisa importante. Então, eu acho que independente lá do teste fenotípico dar positivo, se está resistente imipenem e meropenem, se é uma ERC, o paciente tem que ser isolado. Certo? Então, essa é outra questão. Então, o teste fenotípico é para dar um direcionamento. Então, qual é a ideia aqui na detecção de resistência que a gente recomenda?
é que naqueles que não são produtores de AMP-C cromossômico, ou seja, não pertencem ao grupo CESP, a gente faça a triagem com ertapenem, mas não só o ertapenem, com imipenem e meropenem também. Então a gente usa os 3 carbapenêmicos sempre para fazer a triagem. A Ana Paula mostrou aqui uma coisa interessante, né? Ertapenem sensível e imipenem resistente. Então, assim, resultados inconsistentes em relação ao carbapenêmico têm que ser confirmados. Então, se houver alteração na sensibilidade de imipenem, meropenem ou ertapenem nos não CESP, tem que ser feito um teste complementar, é o que a gente faz, pelo menos na rotina, é o que a Anvisa está sugerindo, e inclusive a ideia da nota técnica é desafogar os lacens, porque o que a gente viu é os lacens saturados com KP6. Do meu ponto de vista, pelo menos em São Paulo, eu não vejo mais sentido em fazer PCR para KPC, porque na nossa rotina KPC virou SBL, e a gente não faz PCR para SBL. Eu tenho 10 a 15 KP6 por dia. Então, eu não vou fazer PCR para KPC, por isso que eu acho que tem que usar o teste do ácido feniburônico. A não ser que seja, por exemplo, um líquor, uma coisa primeira em algum hospital, uma coisa assim, coisas pontuais, mas a gente precisa ter. Então, outra coisa importante, é extremamente importante determinar, vou colocar mais em detalhe, esse é o algoritmo da Anvisa. Então, o que a gente separa? Se for no grupo CESP, a gente olha só para o imipenem e para o meropenem. A gente não olha para o ertapenem, porque a gente tem muita resistência ao ertapenem, sem que seja carbapenemase, certo? Então, se o imipenem e meropenem estiverem sensíveis, a gente pode liberar sem testes adicionais. Outra coisa importante, no antibiograma, sempre testar imipenem e meropenem. Então, no grupo CESP, uma coisa que a gente pode fazer para detectar metalo, funciona bem o teste, então a gente faz o teste adicional, não faz para o ácido feniborônico nem para a cloxacilina, mas pode fazer para DTA. Se tiver essa diferença maior ou igual a 5 milímetros, a gente pensa em uma metalo-betalactamase, que precisa ser confirmada por PCR. Se não tiver essa diferença, pode ser outro mecanismo. E um exemplo é a OXA48, como foi mostrado que na Europa é um problema, e vocês podem ter certeza que daqui a pouco vai ser no Brasil. Porque tudo que acontece nos Estados Unidos e Europa, depois acontece no Brasil. Se for não CESP, ou seja, os 2 melhores exemplos são cólera e Klebsiella, a gente vai olhar os 3 carbapenêmicos. Então, ertapenem, imipenem e meropenem. Então, se nenhum desses tiver, obviamente, como eu falei, usando os critérios que estão na nota técnica da Anvisa, certo? Não adianta usar critério antigo para carbapenêmico, os halos são menores. Então, assim, se tiver sensível a imipenem, meropenem e ertapenem, ou seja, os 3 carbapenêmicos, não precisa fazer nenhum teste adicional. Mas se tiver intermediário ou resistente a qualquer um dos 3, e se for não pertencente ao grupo CESP, a gente faz um conjunto faz o conjunto completo, como foi mostrado na imagem anterior. Aí a gente testa a cloxacilina, o EDTA e o ácido fenilborônico. E aí vai de novo. Em todos eles, a diferença é maior ou igual a 5 milímetros. Então, se estiver só com EDTA, a gente considera que é uma metalo. Se estiver só com ácido fenilborônico para KPC, e se estiver com a cloxa e com o ácido fenilborônico, a gente pensa em AMP-C plasmidial mais perda de purina. E se tiver resistência e não der nenhum desses mecanismos, a gente pensa em OXA48 ou outras carbapenemases, certo? Então, esse seria. Nada impede que a gente tenha, por exemplo, como foi falado aqui antes, olha, tinha KPC e NDM. Você no teste fenotípico vai ver potenciação com ácido fenilborônico e potenciação com EDTA. Isso sugere a presença de uma metalo-betalactamase e uma KPC, certo? Então, isso é interessante. Então, só reforçando os conceitos, no grupo CESP eu vou sempre olhar meropenem e imipenem, eu não olho para o ertapenem, e eu uso apenas o teste com EDTA. Então, e se for não CESP, eu faço a triagem com os 3 carbapenêmicos e eu uso as três substâncias, ácido fenilborônico, cloxa e EDTA, para fazer o painel completo e conseguir fazer. E aí a gente vai pegar principalmente cólera e Klebsiella, e no caso das metalos, a gente consegue pegar em todos os gêneros de enterobactérias a princípio. Só lembrando, pessoal, que NDM você pode ter em Acetobacter, por exemplo, também, né? E KPC, como foi mostrado, em outros gêneros que não são enterobactérias. E só lembrando, eu estou falando de grupo CESP, mas só para contextualizar, olha, Citrobacter freonde, as outras espécies de Citrobacter não são, Enterobacter, Serrácea,
Providência, Morganella e Hafnia são consideradas do grupo CESP. Então, quando a gente tiver essas bactérias, tem que agir dessa maneira. Então, aqui só vendo de outra maneira, só para fixar, se eu tenho só um ácido fenilborônico positivo, digamos que é uma Klebsiella, por exemplo, se eu tenho só ácido fenilborônico KPC, se eu tenho só o EDTA, eu penso INP, VIN, NDM, são as principais. Se eu tenho o ácido fenilborônico positivo e cloxacilina positivo, eu penso em ampicema perda plasmidial. E se não der nada disso, a OXA 48, que a gente não tem ainda um teste bem consolidado para a OXA 48, aí, a princípio, só por biologia molecular é que a gente preconiza fazer. Uma coisa extremamente importante que o laboratório também vinha abrindo mão, fazendo só o teste de Rod modificado, é que nos casos de infecção, como a gente está lidando com infecções graves, é importante determinar a concentração de toramina para os carbapenêmicos e para as outras drogas que a gente vai utilizar, como tigecyclina, ou amicacina, outras drogas, ou fosfomicina. E outro conceito importante, sempre utilizar o ertapenem na triagem, porque cerca de 5% das produtoras da KPC, pelo menos na nossa experiência em São Paulo, podem ser sensíveis ao imipenem e meropenem, e só resistente ao ertapenem. Então, a gente, quando for não CESP, tem que fazer. Bom, como testar as outras drogas? Então, para o laboratório, isso representa um custo adicional, então é importante fazer da melhor maneira possível. Então, outro conceito importante é que em polimixina não utilizar disco de fusão, nem para pseudomonas, porque não funciona disco de fusão para polimixina. O que nós utilizamos na nossa rotina, e é de melhor relação custo-benefício, então, só para vocês terem uma ideia, uma placa sai de microdiluição, ela sai por metade do preço de uma fita de e-teste. Só que eu tenho que ter um freezer a menos 80 para manter as placas guardadas. Se vocês tiverem que utilizar o e-teste, que eu concordo é a maneira mais prática, e para a carbapenêmica eu uso o e-teste, o melhor é usar o e-teste de colistina. Essa experiência vem de pseudomonas, mas isso acho que a gente pode extrapolar, e essa imagem mostra muito. E ao invés de a gente ter uma elipse bem feita, parece uma lâmpada. É muito difícil detectar e observar a resistência no e-teste de polimixina. Eu particularmente não uso o e-teste de polimixina, só a microdiluição em calda. E nesse trabalho publicado lá pelo grupo da doutora Silva Costa, mostrou que tem 48,7% de erros menores. Então, de intermediário para resistente, resistente intermediário, então troca de categoria, certo? E então não é um teste bom para um paciente grave que vai utilizar uma droga nefrotóxica. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, que a fosfomicina, a Anvisa está autorizando a importação, então a gente já sabe de alguns hospitais utilizando a fosfomicina, pelo menos lá em São Paulo já tem paciente utilizando a fosfomicina intravenosa. No CLSI só tem critério interpretativo para coli. Então, na nossa rotina, a gente utiliza disco de fusão só para coli em infecção urinária. Qualquer outra bactéria em qualquer outro sítio, a gente utiliza os critérios do EUCAST e faz determinação da concentração de vitória mínima com o e-teste. Agora, eu chamo a atenção, e a fosfomicina no EUCAST está lá, fosfomicina intravenosa. Então, cuidado, não utilizar a concentração de vitória mínima que está no CLSI, porque é só para coli. Então, é uma diluição abaixo em relação ao EUCAST, porque não tem fosfomicina intravenosa nos Estados Unidos, mas tem na Europa. Então, os critérios são menor ou igual a 32 e maior ou igual a 64, não tem intermediário para fosfomicina nos critérios do EUCAST. Outra questão importante é a tigecyclina. E como eu já falei, não tem critério interpretativo, então é seguir a nota técnica, são os critérios do EUCAST, e a discodifusão só existe para coli. Para as outras enterobactérias, o ideal é a microdiluição. Cada vez mais, infelizmente, é trabalhoso, mas é o melhor método. E o ideal é a gente ou preparar o caldo milirrenta no dia, por causa de oxidação, ou manter o milirrenta a menos 80, funciona bem, não tem problema. O problema do e-teste é que superestima o intermediário. E a gente tem problema de falsa resistência na automação. Então, se for utilizado para fins de tratamento, o ideal é que se confirme com microdiluição. Então, vocês vejam assim, aqui não é defendendo o laboratório, mas o laboratório cada vez mais está, digamos assim, mais atribuições e mais complexo você fazer da maneira correta. Certo? Assim como mais complexo o controle de infecção. Mas para o laboratório a vida fica mais difícil cada dia. Outras coisas que a gente testa
passamos a testar de rotina em todas as KPCs adicionalmente, cloranfenicol. Em alguns isolados funciona, então pode ser uma alternativa terapêutica, a gente está voltando a usar cloranfenicol em alguns pacientes. E rifampicina os médicos pedem, mas a gente não tem critério interpretativo, nem no Eucast, nem no Celecim. Então é um problema para a gente. Nem para a Acetobacter, que também pedem, é uma coisa discutível. Então a gente não testa. Bom, o que pode ser feito, né? A gente só faz teste de sinergismo como pesquisa, a gente não faz como rotina no laboratório, que seria uma coisa desejável, mas é extremamente trabalhoso, a gente ainda não faz. Mas aí eu trouxe essa publicação recente, porque ontem me ligou um médico e perguntou assim, o que eu faço? Eu estou dando meropenem, é um transplante de fígado, 2 transplantes, ele faz bacteremia continuamente por Klebsiella, produtora de KPC. Quando eu li o resultado, era resistente a todas as drogas. A CIM para o meropenem 32, a polimixina maior que 32, e ele estava usando polimixina, tigeciclina e meropenem. E aí eu tinha lido esse trabalho na literatura, saiu agora em março, né? É do mesmo grupo do Vincent Tan, que trabalhou com pseudomose e mortalidade, e ele mostra uma coisa interessante, antagonismo com a amicacina e levofloxacina, mas sinergismo entre doripenem e amicacina, mesmo com resistência, com 100 m's dentro da faixa de resistência. Então, isso reforça o conceito de que o carbapenêmico, mesmo resistente, a gente tem que manter nesses casos aí. Bom, e aí, o que é melhor? PCR direto do suave retal ou cultura de vigilância? Eu digo para você que a gente tem os 2 testes. Desde o ano passado, a gente tem um teste PCR em tempo real para detectar NDM e KPC. Eu acho da vantagem da cultura de vigilância, ao invés de você fazer a PCR, eu acho que numa situação de surto, uma emergência, você pode fazer a PCR. Mas é o seguinte, você deixa de detectar outros mecanismos, como, por exemplo, na cultura de vigilância, a gente olha para o Acetobacter, que para nós é um problema sério também, pseudomonas também, além de ERK. E você detecta problemas de permeabilidade. Eu acho que se tiver resistência, se for ERK, tem que estar isolado, independente do mecanismo, né? E a PCR vai dar negativo, teoricamente você vai tirar do isolamento, né? Outra coisa, a cultura, teoricamente, assim, não é que vai detectar os novos alelos, mas, digamos assim, você vai detectar o mecanismo e depois você vai descobrir que é um gene novo. Quem garante para você que a NDM10, o primer que é utilizado hoje, não vai ter mutação na região do primer? Então é um pouco complicado isso aí. Então, eu acho que o teste fenotípico direciona precocemente a conduta da CCH, enquanto aguarda o teste definitivo. E você passa para a CCH a tarefa de pressionar o LACEN e o laboratório de referência em obter o resultado, né? Uma coisa importante, né? Um problema do uso de inibidores é que você acaba fazendo o diagnóstico da OXA48 por exclusão. Então, e a minha preocupação é que a OXA48 vem aí, pessoal. E aí vai ser mais uma coisa. Bom, cultura de vigilância. A gente usa suave retal ou fezes. Você pode usar as fezes, mas o problema do suave retal é porque o paciente em terapia intensiva, você tem dificuldade em obter as fezes, mas as fezes é um material muito melhor. Isso está bem mostrado para VRE, mas ninguém fica esperando para colher. A gente prefere na nota técnica colocar 10 ml do caldo em um disco de ertapenem por causa da estabilidade do ertapenem. Então, só quem tem um freezer a menos 80 para manter o caldo, porque... Então, a gente subiu essa CM. Apesar dessa concentração de 1 mg poder potencialmente deixar passar 3% das ERCs, a gente não teve outra alternativa a não ser utilizar dessa maneira por causa da estabilidade. Então, o que a gente faz? Primeiro coloca no caldo, o suave, incuba 18 a 24 horas. Se não tiver turvação, é negativo, mas se tiver turvação, que a maioria é turva, a gente coloca numa Conken e coloca disco de ertapenem, é o que está na nota, porque aí tem os 27 milímetros. Se estiver dentro daquele diâmetro, como está à direita, a gente identifica e faz esse teste complementar, aí, no caso, para EDTA, com ácido fenilborônico, para todas as colônias que tiverem, e aí a gente interpreta e libera. Você adicionar o ertapenem é uma coisa interessante, mas aí não está na nota, mas é uma coisa interessante se você está buscando a Acetobacter multiresistente. Então é uma coisa a mais interessante que você pode adicionar. Eu acho que o que está na nota é ótimo, mas se você puder fazer alguma coisa a mais, é interessante. Então é sempre interessante.
E aí, aqui uma discussão. Se você fizer todos esses testes fenotípicos, você vai enviar para o LACEN, né, o raciocínio da Anvisa foi esse, na nota técnica. Você enviar para o LACEN, não mandar tudo que é resistente a carbapenema, senão a gente vai causar de novo o que aconteceu em relação ao KPC, NDM, a questão da sobrecarga dos laboratórios de referência desnecessariamente. Né? Então, o que é importante? Qualquer isolado EDTA positivo, né, seja infecção ou colonização, quem não tem condição de fazer o teste fenotípico, eu acho que um laboratório que não tem condição de fazer uma solução de EDTA, ou então eu acho que a gente precisava as sociedades distribuírem solução de EDTA, que é uma coisa muito fácil de fazer. Então, qualquer isolado EDTA positivo, seja infecção ou colonização, tem que ir para o laboratório de referência para confirmar. Essa é o que está na nota técnica e é o que tem que ser feito. Mas, do ponto de vista da nota técnica, não tem necessidade de enviar, por exemplo, Klebsiella KPC positivo, porque senão você vai, de novo, você vai enviar amostras que agora, pelo menos no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul pode ser outra realidade, porque está começando a aumentar o número de casos agora, mas no estado de São Paulo o número é tão grande que você não faz sentido, virou tão frequente quanto a SBL, eu digo para vocês. As KPCs estão amplamente disseminadas, então isso pode variar um pouco em função de cada estado, a necessidade de cada estado. Mas a minha visão é que o laboratório de microbiologia ele pode ser extremamente útil, e esses testes que eu mostrei para vocês são de baixo custo para a implementação no laboratório. Enquanto a biologia molecular, a questão é quem é que vai pagar o teste de biologia molecular. Essa é a questão. O laboratório de microbiologia adoraria fazer tudo isso, mas a questão é quem vai pagar tudo isso aí. Bom, obrigado, boa tarde.